Boa noite. Boa noite, você está assistindo ao Jornal Descentraliza. Confira agora os destaques dessa edição. O acúmulo de resíduos da enchente de maio tem prejudicado moradores da capital. Registrados, até o momento, 86 casos de leptospirose em Porto Alegre. Ministério Público Federal debate soluções para os desabrigados pela tragédia ambiental. O Descentraliza está começando. A Prefeitura de Porto Alegre criou terrenos provisórios para alocar os resíduos originados pelas enchentes de maio. São áreas consideradas próximas de regiões atingidas. Com o aterro de Gravataí interditado, não há previsão de limpeza para esses locais. Confira na reportagem. A capital gaúcha ainda se recupera da cheia histórica que devastou a cidade. Mas além da água, outro problema surgiu: o gerenciamento do volume de lixo. Você já se perguntou para onde está indo todo esse lixo recolhido das ruas? Estamos na Voluntários da Pátria, próximo à Arena do Grêmio, um dos principais pontos temporários de descarga de resíduos, conhecidos como Bota Espera. Neste local, toneladas de entulho foram acumuladas após a enchente e ainda não possuem destinação final. Mas o que a gente vê assim é que existe uma necessidade urgente de você acabar com os bota-espera. Primeiro de tudo, porque dentro da cidade de Porto Alegre é inconcebível que a FEPAM e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente permitam que seja colocado lixo orgânico, que é o que está misturado com o contaminado, no solo. É um absurdo isso. Desde o início da catástrofe, mais de 90 mil toneladas de entulhos já foram retiradas das ruas. Os lixões temporários são uma solução emergencial, mas representam riscos ambientais e de saúde pública se não forem gerenciados adequadamente. O lixo que está ali, se você observar, ele é um lixo altamente contaminante, ele gera chorume, né? Tem pessoas garimpando lixo, tá? Então, a primeira atitude do DMLU seria pegar esse lixo e levar para um destino final adequado. O DMLU descarregou os materiais coletados na limpeza da cidade, criando montanhas de resíduos que aguardam destinação. Sem nenhum tipo de manta de proteção no solo, o lixo orgânico se mistura ao lixo contaminado. E para dar mais agilidade, mais eficiência a esse trabalho de limpeza e também de destinação, nós destacamos aqui na cidade de Porto Alegre 9 locais que são chamados de Bota Espera. Estão em diversos estágios já de limpeza desses bota-espera. Por exemplo, o que nós temos na frente da usina do gasômetro, ao próximo ali uma subestação do DEMAI, já está fechado e totalmente limpo, entregue, como nós recolhemos, né? Como nós iniciamos esse trabalho. A situação se agravou com o fechamento do aterro sanitário de Gravataí. A pedido do Ministério Público, o local foi interditado por operar sem autorização adequada para a demanda. Agora, um novo aterro será definido através de um edital de seleção para receber os resíduos. Exato. 3 estágios poderíamos destacar. Primeiro foi o recolhimento de todos esses resíduos, bem como a limpeza das calçadas, a raspação de lodo e de lama. O segundo momento agora é de fazer essa limpeza dos bota-espera e o terceiro, paralelamente à limpeza dos bota-espera, é fazer hidrojateamento, desentupir bueiros e também fazer a limpeza agora e a pintura dos meios-fios. Os habitantes de Porto Alegre seguem sofrendo com a destinação incorreta dos resíduos e temem os próximos passos da reconstrução da cidade. No bairro Navegantes, a população vê no lixo um problema crônico que foi piorado com a catástrofe climática. Eu vejo que foi uma alternativa emergencial, mas que não resolveu o problema. Ele só piorou o problema que já era um problema crônico da cidade. As pessoas entendem que agora qualquer espaço é um lugar que tem que acumular resíduo para a prefeitura tirar. Confira agora o comentário de Ana Paula Távora sobre a gestão dos resíduos da enchente. Boa noite, Elisa e Gabriel. Boa noite a quem nos assiste. A Prefeitura de Porto Alegre demonstrou, ao longo do mês de maio, uma ineficiência preocupante para lidar com o avanço das águas. Agora que o problema é lidar com a destruição que restou, os entulhos, o Poder Público Municipal revela mais uma vez a sua falta de preparo.
Coincidentemente ou não, vários bota-espera estão localizados em regiões historicamente vulnerabilizadas. É o caso do local mostrado na reportagem próximo à Arena do Grêmio. Mas tem também o bota-espera do Porto Seco, que fica na Rubem Berta, e o bota-espera do Espírito Santo, que fica na Serraria. A gente está falando da Zona Norte, onde faltam uma série de serviços básicos para a população, e de uma parte mais humilde da Zona Sul, onde os alagamentos são recorrentes. Como apontou o presidente da OCIP Ação Ambiental, entrevistado pela repórter Laura Borges, esses locais temporários de envio do lixo precisam ser encerrados com urgência. Eu acredito, Gabriel, Elisa e você que nos assiste, que esses locais não deveriam nem existir. Uma solução mais coerente que aliasse proteção ambiental e dignidade humana, porque essas duas coisas caminham juntas, deveria ter sido pensada pela Prefeitura e pelo governo estadual. Com a suspensão do aterro de Gravataí, os resíduos retirados dos bota-espera agora estão sendo encaminhados para um terreno na Avenida Severo Dúlios, no Sarandi, o bairro mais impactado pela enchente. Ou seja, as regiões que mais sofreram com as inundações são revitimizadas. Depois de perderem tudo, moradores dessas localidades vão ter que lidar mais uma vez com o desprezo dos governantes. Uma consequência da exposição aos resíduos da enchente são as doenças, como a leptospirose. Até o momento, somente em Porto Alegre foram registrados 86 casos. Ocorrências de dengue também preocupam. Depois das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul em maio, a leptospirose registrou aumento no estado. Somente em Porto Alegre foram confirmados 86 casos até o mês de julho, sendo 4 óbitos. A chefe da equipe de vigilância em doenças, Jana Ferrer, explica que os casos da doença superaram as expectativas. A gente já vinha tendo períodos de muitas chuvas e alagamentos em alguns bairros. Não como a gente viu, lógico, mas nesses períodos e de muita chuva e de onde os bairros fazem poças d'água e lamas, a gente sempre estava tendo aumento de casos. Mas, de novo, nada comparado ao que a gente está vendo esse ano. Segundo o Ministério da Saúde, a contaminação ocorre através da exposição à urina de animais infectados, como o rato, pela bactéria Leptospira. Além dos casos confirmados de leptospirose, ainda há cerca de 2.111 notificações de suspeitas que seguem sob investigação. Especialistas alertam para os principais sintomas da doença, como febre, dores de cabeça e dores no corpo, olhos vermelhos, náusea, vômito e diarreia, e orientam buscar atendimento médico em postos de saúde e unidades de pronto atendimento no surgimento de qualquer tipo de sintoma. Outra doença que ganhou maior destaque com as enchentes é a dengue. Com os sintomas semelhantes ao da leptospirose, a dengue é transmitida por vírus através da picada do mosquito Aedes aegypti, que se desenvolve em locais com acúmulo de água parada. Durante os meses de maio e junho, houve 500 casos a mais comparado ao mesmo período em 2023. O infectologista Walter Beis explica de quais maneiras ocorre a proliferação do mosquito. Com todo o problema da enchente, a gente já estava atravessando uma epidemia importante, nunca antes vista, de dengue. E com o alagamento a gente vai ter uma ampliação muito grande das áreas de inundação. Então vão se formar banhados que não existiam e o acúmulo de água parada é evidente. Daniela contraiu dengue e leptospirose nos últimos meses e relata que buscou atendimento médico em poucos dias, o que ajudou na sua recuperação. Eu não tive os sintomas característicos de quem contrai dengue ou leptospirose. Eu tive uma única febre e tive coceira nas mãos e nos pés. Mas logo depois eu fiz aí o teste da dengue, orientada também, minha irmã trabalha com epidemiologia, falou: faz o teste da dengue porque coceira pode ser um sintoma de dengue. Apesar do mosquito se reproduzir mais rápido no calor, os alertas para evitar o acúmulo de água parada permanecem os mesmos para os dias frios. Nos últimos anos, esse perfil vem mudando e a gente tem tido dengue todos os anos, independente do impacto climático. O impacto climático a longo prazo é que tem feito o mosquito estar sempre conosco e mantendo os níveis de infestação do mosquito muito elevados na cidade. O Laboratório de Microbiologia Molecular e Proteômica da URGS elaborou folders e panfletos informativos sobre as transmissões, sintomas e prevenções de doenças virais
e também sobre a leptospirose. O infectologista reforça as orientações de proteção àqueles que tiveram contato direto com as águas da enchente. Evitar ter esse contato por longo período, né? E aí sim trabalhar com medidas preventivas de lavar bem, né? Esterilizar o material que tu for manipular, não tomar água sob hipótese alguma, né? Tentar sanitizar com hipoclorito 2,5%, né? Água sanitária. Para fazer a limpeza dos locais, né? Tratar com higiene, material de consumo, material de manipulação e caso venha a surgir algum problema, sempre procurar o posto de saúde. Somente em Porto Alegre, ainda há cerca de 5.000 pessoas desabrigadas desde as enchentes. Alternativas para solucionar este problema de moradia foram debatidas em audiência pública promovida pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal realizou uma audiência pública para debater soluções de moradia aos desabrigados da enchente que atingiu o estado. A reunião ocorreu no início de julho na Universidade Federal de Ciências da Saúde, em Porto Alegre. A principal iniciativa apresentada pelo governo do estado foi o programa A Casa é Sua Calamidade, em que moradias definitivas vão ser construídas com urgência e adquiridas por meio de uma licitação prévia. Também foram citados os centros humanitários de acolhimento que estão servindo de lar temporário aos desabrigados. No local, estavam presentes autoridades municipais e estaduais, representantes de grupos sociais e pessoas que foram atingidas pelas enchentes. A seguir, atraso na emissão do passe livre prejudica estudantes. Aumento do auxílio Bolsa Atleta do governo federal decepciona por estar abaixo da inflação. Voltamos já. Desde o final do ano passado, estudantes têm enfrentado desafios na emissão do passe livre. O programa do governo estadual dá desconto no transporte público para alunos de baixa renda. E o problema piorou com a enchente de maio. Eu não sei quantas fotos eu vou ter no final do mês, porque eu não sei se eu vou ir ou não ir para a faculdade, sabe? E dormir com isso é terrível. Muitas vezes a gente não consegue dormir pensando como eu vou ir para a faculdade amanhã. A Magali é uma das cerca de 6.000 pessoas contempladas pelo Passe Livre Estudantil, um programa do governo estadual que dá desconto ou isenção no transporte intermunicipal. O benefício é para estudantes de baixa renda que moram em uma cidade e estudam em outra. O programa existe desde 2013, mas vem enfrentando problemas. É que desde o início do ano, estudantes têm de esperar vários meses pela liberação do passe. O atraso acontece na Metroplan, o órgão responsável por gerir o fundo que financia o programa. O problema não é novidade e a Metroplan vinha acumulando reclamações dos estudantes desde o começo do ano. Só que com a enchente de maio, o órgão teve sua sede alagada e ficou cerca de 40 dias sem funcionar, o que acabou por piorar a situação, principalmente para os estudantes que precisam de bilhetes impressos para acessar os ônibus. Porque nós temos várias cidades onde estudantes são atendidos pelo sistema de transporte intermunicipal, que as empresas não têm bilhetagem eletrônica. Então a Metroplan precisa fazer a emissão dos vales, dos tickets impressos, para o estudante poder utilizar o ônibus. Vales esses que não estão sendo emitidos desde a paralisação da Metroplan no dia 6 de maio. Então nós estamos em maio, junho, né, estamos em julho, e esses estudantes não têm recebido seus vales para usufruir do seu benefício. Paulo é coordenador da ERGS, uma das entidades estudantis que faz a intermediação entre os estudantes e a Metroplan. Além da questão dos bilhetes impressos, ele destaca outro problema envolvendo o passe livre. Teve muitos casos de devoluções solicitando o acréscimo de algum documento ou adequação de algum documento que eles acharam que está errado, e nós estamos em torno de uns 600, 700 estudantes nesse caso de devoluções. Segundo a Metroplan, o atraso no passe aconteceu por duas razões. Problemas na renovação dos contratos de terceirizados, que são maioria na equipe do programa, e o alagamento da sede original do órgão, que fica no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. O que a gente vai procurar fazer dos alunos aqueles que foram prejudicados, realmente foram prejudicados em relação a não ter o valor do transporte em função da enchente? Se o estudante vai ter que trazer uma declaração para a gente poder fazer a análise e aceitar
vamos dizer assim, esse documento extra no cadastro dele, com a justificativa que ele faltou às aulas por questão de necessidade, né? Que a Metroplan não conseguiu atender a demanda dele e saiu prejudicado. Mas nós estamos abertos para resolver essas questões aí. Nenhum aluno vai ser prejudicado por problemas que aconteceram. Isso não vai acontecer. Ainda em abril, antes das enchentes, uma audiência pública na Assembleia Legislativa tratou do atraso no passe livre. Na ocasião, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano prometeu ressarcir os estudantes que tiveram que arcar com o custo das passagens enquanto esperavam o benefício. O que é necessário nessa solicitação? Primeiro, a comprovação do período a qual ele teve que fazer o uso de seu orçamento para a utilização do transporte, né? Então, como nós temos os registros junto ao sistema, da parte do pedido do estudante no sistema, e ele comprovando isso, a gente vai fazer o ressarcimento a ele. Porém, a Aergs não teve notícia de estudantes que tenham recebido o ressarcimento dos valores. A secretaria foi procurada, mas não respondeu à reportagem. Depois de 2 meses de espera, na mesma tarde da entrevista, Magali conseguiu retirar os bilhetes impressos do passe livre, mas já prevê novos obstáculos na hora da renovação. A gente vai se formar e muitas vezes vai continuar acontecendo, desde 2018 isso acontece. A gente só quer ir estudar, só isso, sabe? A gente não tá pedindo muito, a gente quer ter a garantia de como ir para a faculdade. Theo Dalla vai entrar conosco agora. Theo, vimos na reportagem que o atraso na emissão do passe livre tira o sono dos estudantes e pode, inclusive, resultar na evasão escolar. Como você vê essa situação? Pois é, uma das principais consequências desses atrasos é justamente a possibilidade de evasão dos estudantes das universidades, porque muitos deles dependem exclusivamente desse benefício para conseguir se transportar até a universidade. Muitos desses estudantes são de baixa renda e estudam em universidades privadas. Universidades são pagas cujas mensalidades já são muito altas. Então, o dano que esses atrasos têm para os estudantes não é só financeiro, mas também um dano na saúde mental, pela ansiedade de não saber se vão conseguir ou não ir para a universidade no dia seguinte. A demanda pelo passe livre é histórica no movimento estudantil, mas esse tipo de situação demonstra para a gente que não basta só conquistar o direito, mas é preciso continuar na luta para garanti-lo. Isso mesmo, Theo, é importante garantir os nossos direitos. Após 14 anos sem alterações, o Ministério do Esporte anunciou um reajuste de 11% no Bolsa Atleta, programa que auxilia financeiramente esportistas de alto desempenho. No entanto, os novos valores ficam abaixo da inflação. No mundo do esporte, a habilidade e esforço não têm endereço fixo. Atletas surgem dos mais variados lugares, lidam com adversidades e se dedicam ao treino da melhor forma que encontram. Por trás das conquistas e das vitórias, existe uma disputa não apenas contra os seus adversários, mas também contra a falta de financiamento. Ter que pagar Uber, porque para cadeirante a gente sabe o quanto é difícil ir num ônibus que funcione. Quando o ônibus não está estragado, ele acaba travando no meio do caminho. Ou até no Uber chega a ser difícil porque não são todos que aceitam nos levar. Tem a questão de material, que um traje de competição, que é a única roupa que a gente pode usar num campeonato, custa mais de R$1.000, então... Milaine Araújo tem 19 anos e é atleta paralímpica de natação. Desde seus 4 anos, nadar fez parte da sua vida. Foi a partir de uma recomendação médica devido à sua deficiência que ela começou a se dedicar seriamente ao esporte. Foi quando a natação apareceu e eu achei uma chance de tanto iniciar um novo esporte, porque eu já fazia esporte adaptado, só que outros esportes, e também porque eu sempre gostei de nadar. Eu já tinha feito natação quando eu tinha 4 anos de idade, então foi um retorno. Hoje, Milaine divide seu tempo entre as responsabilidades de atleta, palestrante e estudante. Dentro do esporte, é uma das 9.000 pessoas contempladas pelo programa Bolsa Atleta. Regulamentado em 2005, o Bolsa Atleta é um programa do Ministério do Esporte Brasileiro e serve para apoiar financeiramente atletas em competições nacionais e internacionais, a partir de 14 anos de idade. O atleta se inscreve no programa e, caso selecionado, passa a receber durante 1 ano o auxílio creditado em conta no valor da sua categoria. Para se tornar um bolsista do programa, o atleta precisa atender a alguns requisitos, como ter participado de competições oficiais nos últimos 2 anos, ter resultados expressivos em sua modalidade e estar entre os melhores do ranking nacional e internacional de sua categoria. São 6 categorias no total:
atleta de base, estudantil, nacional, internacional, olímpico-paralímpico e pódio. Elas variam de acordo com o nível de desempenho do atleta e o tipo de competição que ele participa. Os programas de incentivo são importantes para o suporte dos atletas, mas não o suficiente. Desde 2012, com a Lei 12.395, atletas podem conciliar a bolsa com outras formas de incentivo, como os patrocínios. Porém, a realidade mostra que até para atletas de alto rendimento, as contas não estão fechando como deveriam. É o custo de viagem, hospedagem e ajudar ali, topar com a professora mesmo, pegar e a gente fazer promoção de pastel, fazer promoção de almoço. Vamos unir, vamos fazer uma associação de mães, pais, e foi assim que a gente foi crescendo. Em 2023, o investimento federal no Bolsa Atleta foi de 120 milhões, beneficiando 8.057 atletas. Para 2024, há uma projeção de investimento de 162 milhões. Primeiramente, acredito que a informação que os atletas brasileiros têm direito, de forma democrática, a ter o Bolsa Atleta. Segundo, pois aumentamos o espaço. Hoje, mulheres puérperas, grávidas, surdos e várias outras categorias podem fazer parte. Isso no passado não era permitido. Então, quanto mais pessoas procurando, sem sombra de dúvidas, teremos mais atletas beneficiados. No dia 27 de junho, o Ministério do Esporte anunciou um reajuste no programa Bolsa Atleta após 14 anos sem alterações. A partir de agosto, o benefício será aumentado em 11% para os esportistas que receberem o auxílio em todas as categorias. No entanto, o reajuste anunciado não é suficiente quando comparado à inflação, que tem sido maior. Na categoria de base estudantil, o aumento é de apenas R$ 30. Com a calculadora do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, a IPCA, é possível calcular a variação de poder de compra da moeda ao longo do tempo, considerando a inflação. Ela ajuda a entender quanto um valor precisaria ser ajustado para manter seu valor real, levando em conta a inflação acumulada em determinado período. A tabela compara os valores do reajuste do programa Bolsa Atleta com os valores ideais necessários para que os atletas mantenham seu poder de compra em relação à inflação. A diferença de cada categoria é de aproximadamente 52%. Segundo o Ministério, o recente reajuste de 11% no Bolsa Atleta foi estabelecido com base na média do IPCA dos últimos 2 anos, de dezembro de 2021 a novembro de 2023. Ainda assim, o valor não garante o pagamento de todas as despesas do atleta, considerando os custos no país. Enquanto o investimento público no esporte estiver abaixo dos gastos dos atletas, será difícil surgir novos talentos como Milane. Precisando vencer a instabilidade financeira antes mesmo de competir com seus adversários esportivos, se tornar um atleta profissional no Brasil pode parecer um sonho quase inalcançável. Para conquistar medalhas e reconhecimento no mundo do esporte, a luta precisa ser diária e constante, tanto dentro quanto fora das quadras. Se planeje muito bem, porque depois que tu entra é difícil sair do esporte, é difícil largar, porque tu acaba se apaixonando. E se prepara, porque desafio é o que não falta. O anúncio do reajuste no Bolsa Atleta foi feito em 27 de junho, dias após as enchentes que assolaram o estado. Ainda assim, até o momento, não houve nenhuma medida específica de auxílio destinada aos gaúchos beneficiários. O Descentraliza fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Nos encontramos amanhã, nesse mesmo horário. Boa noite. Boa noite, Elisa. Boa noite a todos.